Fala, grande ser luz! Bom dia, boa tarde, boa noite. Que essa segunda-feira, essa semana, né? Começando hoje aí, segundona, que essa semana seja maravilhosa e fantástica para você. E eu quero começar a semana, né, te fazendo um convite. Eu não sei se você sabe, recentemente, né, eu estou fazendo um podcast, né, dos materiais que eu tenho. Então, o podcast, ele é parte, né, do que eu já possuo dentro da plataforma, né, dentro do YouTube, e agora a grande parte dele eu estou trazendo também para podcast. Além dele, né, eu estou gravando diversos episódios também, que eu estou colocando aleatoriamente, mas são somente para MP3. Então, se você acessar o seu Spotify, Deezer ou iTunes, você vai conseguir encontrar. Você vai conseguir encontrar esses três através dessas três plataformas, né, o podcast chamado Alecast. Então, se você buscar lá, você vai ver que vai ter meu logo, tudo, né, que já é bem conhecido, com as cores que eu já trabalho. E hoje, né, eu coloquei aqui o episódio 13. Olha só, já estamos no episódio 13 já aqui no podcast. E eu falo o seguinte, né, iluminação cênica e uso dos termos técnicos. Então eu quero perguntar para você, você conhece bem os termos técnicos? Mas eu digo assim, conhecer mesmo, tá? Não estou falando conhecer de qualquer jeito, tudo. E sempre foi uma preocupação minha, né, que eu tenho, em estar trazendo, né, informações bem técnicas, né? E uma das grandes pesquisas que eu tenho, que até levou ao dicionário de iluminação cênica, é sobre os termos que utilizamos no nosso dia a dia. Esse dicionário, né, ele é composto ali praticamente em torno de 1.000 palavras. Eu era para ter lançado ele, mas daí veio todo esse período e eu acabei segurando. Eu tinha ele, né, um tempo atrás em PDF, só que hoje em dia não mais. Ele já está tudo pronto, já praticamente para ser lançado em livro físico, só que vamos ter que esperar um tempinho aí, né? Esse período não é um período bem interessante, ainda mais com greve de correios, tudo, né? O que dificulta mais ainda a chegada. E nele, né? Uma das coisas que eu tenho assim como prioridade, né? Acho que na nossa profissão, como qualquer outra profissão, é conhecer os termos técnicos. Eu vou ser muito sincero, eu estou cansado de ver termos técnicos usados de maneira totalmente errada, escrito errada, e isso é uma das coisas que eu sou um pouco assim chato e incomodo mesmo, tá? Inclusive, né, eu vejo até em sites que se dizem especializados em iluminação, com termos assim que eu não sei de onde eles tiraram. Eu não sei de onde é tanta criatividade, né, para estar colocando aquilo. Inclusive, até formas, né, de se escrever errado. Semana passada até eu citei novamente da questão do Lighting Designer, né, que é um termo que ninguém usa corretamente. Assim, eu vejo só 10% dos profissionais realmente usando isso corretamente. Mas isso não é culpa sua, porque de repente, né, nunca houve no Brasil, né, uma pesquisa sobre isso. Acho que a minha primeira pesquisa, né, o primeiro livro que realmente está sendo para isso. Tá, existem outros livros, né, que falam de termos técnicos, inclusive eu devo ter acho que uns 3, 4 livros, né, que falam de termos técnicos no Brasil, mas são muito superficiais. Eles não vão adentro realmente. E apenas são, muitas vezes acaba sendo colocações assim assim do dia a dia, mas de uma forma bem superficial mesmo, tá? Não estou reclamando deles, deixa eu deixar claro isso, que tem um povo aí de mimimi que fica falando, que fica reclamando, não estou reclamando, eu estou apenas dizendo que até o momento não houve nada sério, né, por isso. E devido a isso que eu acabei, né, criando o dicionário de iluminação cênica. Parte dele, né, eu tenho todo disponibilizado nos meus materiais, aos poucos, né, sempre vira e mexe eu estou passando alguma informação, tudo, porque eu fui buscar no cerne, eu fui buscar na raiz de palavras. Então tem muitas histórias, tem muitas curiosidades lá, que eu tenho certeza que depois que você entende, você começa a utilizá-lo corretamente. E há uma falha muito grande nisso, né, inclusive como eu estava falando lá em sites que eu entro, e sites que se dizem assim especializados, e no entanto eu vejo uns erros, mas assim, erros graves, né? Erros de história, e assim, acho que falta um pouco ler um pouco mais. Né? Como por exemplo, né, Fresnel, dizem que o Fresnel era que foi? Que era físico, ele nunca foi físico, nunca. Ele era engenheiro de pontes. E, no entanto, existe um site aí que jura de pé junto que ele era físico, ele nunca foi físico. Ele tinha a física para ele, era um hobby.
Era um hobby. Tanto é que ninguém consegue entender como o Fresnel entendia de física, como, por exemplo, outros, né, físicos, né, da época dele, que eles nunca se falaram, ele nunca leu a respeito disso. Isso é história. Tá? Então, assim, eu acho que falta isso. Então, quando o Cartier de iluminação cênica surgiu, foi para isso. E agora eu estou passando todo em podcast para ficar até mais fácil. Que às vezes, de repente, você está no trânsito, você está viajando, você não consegue ler, de repente a pessoa tem dificuldade, ela é mais auditiva, né? Porque eu atuo nos 3 tópicos, né? Tanto auditivo, visual e sinestésico. Então você pode ter das 3 maneiras, né? Esse estudo de iluminação. Então hoje em dia não tem mais como você virar e falar assim, não tenho tempo de estudar. Não, você não é que não tem tempo, é questão de se organizar. E esse podcast de hoje, né, que eu falo da iluminação cênica, eu uso os termos técnicos, eu prezo muito isso, né? Até que ponto você conhece esses termos técnicos? Como que é? Né? Quais as dúvidas maiores que você tem? Eu já vi, por exemplo, né, elipsoidal escrito com PI, sabe? O elipsoidal tem toda uma história, né? Ele vem da palavra eliptein, né, que é uma palavra grega, que nada mais era assim que uma má formação de círculo. É um círculo mal formado, eliptein, que eles usavam esse termo, que para a nossa língua foi trazida como elipse. E o elipse é isso, né? Quando a gente pega algo elipse, né, algo em formato elipse, nada mais é que assim, não é uma circunferência correta, né? Ela sai ali dos raios. Ela tem os raios, né, que vão abranger um pouco mais e os outros menores. Então já acaba fazendo uma elipse. Então tem muitos termos assim que são muito interessantes você aprender. E você como profissional, né, em iluminação, desculpa, é por obrigação falar um termo correto. Se você pegar os profissionais, por exemplo, da área da saúde, médicos, dentistas, entre eles falam tecnicamente. E por que nós, iluminadores, né, nós, profissionais de iluminação, não devemos usar isso também? Né? Não devemos usar os termos corretamente. E assim, às vezes eu ouço umas coisas assim que me assustam, né? Os meus alunos, dentro do curso que eu tenho, né, curso de iluminação cênica online, ganham parte dessa nomenclatura, principalmente nomenclatura de palco. Eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás, né, deve ter uns 2 anos já isso, sobre termos, né, utilizados no palco. E eu fiquei assustado assim porque mais de 70%, inclusive eu nem sei onde dessa pesquisa, mas eu lembro que na época eu assustei que em torno de 70% não sabia termos técnicos de palco. Meu Deus, isso é uma coisa que não pode acontecer. Isso é uma falha, de repente, de curso que está fazendo, sabe, de ficar em cima. Né? Eu vejo que grande parte dos cursos se preocupam muito mais com o refletor que vai ser usado, com a tecnologia que vai ser usada, do que realmente, né, te formar como um profissional de verdade em iluminação. O fato de você conhecer um software, dominar um software, dominar a tecnologia, não quer dizer que você é iluminador, meu querido, minha querida. Não quer dizer nada. Tá? Então existem termos assim que realmente me assustam. Outra terminologia também, lâmpada par, né? A par ela é as iniciais de parabólica, a luminous reflector, que muitas vezes você vai encontrar também como parabólica, a node Z reflector. Você tem esses 2 termos que você vai encontrar e cada escola ensina de uma maneira. Dentro do meu curso eu ensino as 2 formas. Eu ensino o que é algo anodizado. O seu curso ensina o que é algo anodizado? O meu ensina. Tá? E você, como profissional de iluminação, você tem por obrigação saber o que é algo anodizado. É por obrigação, não estou sendo chato, não. Eu estou sendo profissional contigo. Você tem que saber o que é anodizado. Você tem que saber o que é uma bambolina. Você tem que saber a diferença de um diorama para ciclorama. Tá? Ou então rotunda. Esses 3 termos. São 3 termos que é obrigatório você saber o que é. E temos também questões de palco, enfim, né? Tem um monte. Né? Em breve todo esse período vai passar e você vai com certeza poder adquirir também o dicionário de iluminação cênica, né? Mas é isso, né? Queria estar deixando isso. Então visita, né? Se você não conseguir também, entre em contato comigo, eu te passo o link para você conhecer os podcasts, né? Através das 3 plataformas, Spotify, Deezer e iTunes. E daí ouve também, né? Um pouquinho aí para a gente poder conversar um pouco mais sobre termos técnicos, beleza? Ó, excelente semana para você, que ela seja excepcional, que ela seja extremamente abençoada, iluminada. É isso que eu desejo para você, para toda a sua família. Aí, bora iluminar o mundo? Vamos?